Olá, aluna e aluna, meu nome é Beatriz, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bem, aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução de uma integral, que é essa integral aqui, em que para a gente resolvê-la, nós precisamos utilizar o método de substituição trigonométrica, tá? Então a gente vai pegar essa integral e transformar ela numa integral mais simples. E aí a gente precisa também lembrar alguns conteúdos que estão relacionados às relações trigonométricas, que são muito importantes para a gente conseguir continuar integrando essa expressão. Bem, então vamos lá. A gente quer integrar agora 1 sobre a raiz de 4 mais x ao quadrado, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, essa integral aqui, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela é igual à integral de 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado, tá bom? Então, a gente precisa colocar ela nesse formato aí. A partir disso aqui, a gente consegue identificar que essa integral é uma integral que a gente utiliza a substituição trigonométrica do segundo caso, tá? Nota-se uma integral do segundo caso de substituições trigonométricas, tá? Do segundo caso. Mas, Beatriz, como é que você consegue analisar isso? Bem, a gente tem uma constante, um valor, um número real A, que é elevado ao quadrado, mais a variável x ao quadrado, certo? Então, a partir disso, que a gente olha o que está aqui dentro da raiz, a gente consegue identificar qual é o caso que ela está. E nesse caso, ela faz parte do segundo caso. Nessa situação aqui, a gente tem o segundo caso. Então, o que a gente faz? A gente, como é o segundo caso, a gente considera que x é igual a o nosso número real, que é 2, vezes a tangente de θ. Bem, não acaba por aqui. A gente precisa identificar em qual intervalo θ está definido, tá? Em que menos π sobre 2 é menor que θ, que é menor do que π sobre 2. Então, isso também a gente precisa dizer. Daí, nós temos o quê? Que a derivada de x é igual a 2 vezes a secante ao quadrado de θ. Pronto. Agora ficou tranquilo, tá? Então, a gente tem o método de substituição trigonométrica. Nós temos o seguinte, né? A gente vai calcular que essa integral, calcular a integral de 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Só que a gente disse que x é 2 vezes a tangente de θ. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes a tangente de θ ao quadrado, né? Vezes 2 vezes a secante ao quadrado de θ. Beleza. Então, vamos lá. Aí, agora eu vou só desenvolver aqui a minha expressão. Isso é igual a 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes a tangente de θ ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. 2 vezes a secante ao quadrado de θ. Beleza. Esse 2, usando as propriedades de integração, a gente pode escrever que isso é igual a 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz. Olha só, presta bastante atenção aqui, porque aqui nós temos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, eu vou colocar o 2 ao quadrado em evidência, tá? Então, ali eu tenho 2 ao quadrado vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Que é o quadrado de θ. Beleza.
E aí, vocês lembram que eu falei no vídeo, no início do vídeo, que a gente usa algumas relações trigonométricas aqui, tá? E nós sabemos que a secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Bem, como nós sabemos isso e somos espertos, nós temos que isso é igual a 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ. Ok. Então, isso é igual a 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz desse produto aqui ao quadrado. É o mesmo que escrever 2 vezes a secante de θ. Certo? E aí a gente faz o seguinte, ó. A gente dá uma simplificada aqui, tá? Esse 2 aqui, a gente também consegue escrever ele aqui, 2. Vou colocar aqui para ficar melhor para visualizar, tá? Então, eu tenho a integral da secante de θ. Beleza, então isso é igual a integral 2 dividido por 2, 1 da secante de θ, tá? Eu vou usar aqui um resultado, tá? Um resultado que a gente já tem pra gente não precisar calcular tudo. Ela não é derivada ela não é fruto da tabela de integrais imediatas. Ela a gente desenvolve e chega nela. Então, nós sabemos que a integral da secante de θ é igual ao ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Isso aqui a gente sabe, ó. Pronto. Né? Então, daí, nós chegamos em parte do resultado, tá? A integral da secante de θ é igual ao ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Beleza. Aí agora vamos lá. Bem, chegando nesse resultado aqui, a gente vai remeter ao início dos nossos cálculos aqui, tá? Vou apagar desse lado, você não precisa se preocupar, depois é só você retornar no vídeo se necessário e rever, ou você pode tentar fazer no seu caderno sozinho. Vamos lá. Então, aqui eu tenho inicialmente, certo? Nós consideramos o seguinte, que x é igual a 2 vezes a tangente de θ. Isso a gente considerou no início aqui, tá? Disso aqui, nós temos o seguinte, que eu posso expressar isso como x sobre 2 vezes a tangente de θ. Opa, é igual a tangente de θ, tá? Nós sabemos o seguinte, que a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aí a gente sabe. Ou seja, o nosso cateto oposto é x e o nosso cateto adjacente é 2. A partir desse resultado, a gente desenha o nosso triângulo retângulo, tá? Daí, temos o triângulo retângulo abaixo. Beleza, então eu coloco aqui meu triângulo, aqui é o meu ângulo de 90, que eu vou dizer que meu θ tá aqui, tá? Esse lado é o cateto oposto ao ângulo θ, esse lado é o cateto adjacente, e esse lado é a hipotenusa, tá bom? Que é o lado oposto ao ângulo de 90. Bem, foi mostrado aqui que o nosso cateto oposto é x e o nosso cateto adjacente é o 2. E a gente precisa encontrar aqui a hipotenusa. Eu vou chamar a hipotenusa de t, tá? Vou deixar assim. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer agora o seguinte, a gente precisa identificar qual é o valor do nosso t, porque a gente vai precisar usar esse dado no nosso resultado final, tá?
E aí, o que a gente faz? Por se tratar de um triângulo retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho, usando o teorema de Pitágoras, certo? Nós temos o seguinte, ó, que t ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, t é igual a raiz de 4 mais x ao quadrado. Pronto. Então, aqui a gente tem raiz de 4 mais x ao quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Bem, você viu lá que o resultado da nossa integral deu ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, mais a constante c, certo? Nós sabemos, usando as relações trigonométricas, tá? Que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ, certo? E o cosseno de θ é o cateto oposto sobre, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, a secante de θ é igual à hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, eu fiz essas continhas aqui pra gente chegar nesse finalzinho aqui. São essas duas coisas que nos interessam, a secante e a tangente, certo? Como resultado, encontramos, certo? O ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais a constante c, certo? Aí eu tenho o ln do módulo da secante. A secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho aqui, a gente volta lá onde a gente estava. A hipotenusa, que é a raiz de 4 mais x ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que é 2, mais, certo? A tangente de θ, que é o cateto oposto é x, sobre o cateto adjacente, que é 2, mais a constante c. E aí, a gente finaliza, ó. Portanto, certo? A integral de 1 sobre a raiz de 4 mais x ao quadrado é igual ao ln do módulo. Vou colocar aqui tudo juntinho. Da raiz de 4 mais x ao quadrado mais x sobre 2, mais a constante c. Então, de uma maneira assim bem tranquila, a gente conseguiu chegar aqui no resultado dessa integral usando o método de substituição trigonométrica, tá?